Beleza, então vamos lá. Live 18. Livro é o Pão Nosso, capítulo 122, que é o pecado e pecador. Publicar, vou fixar aqui. E boa noite, pessoal que já entrou aqui. Eu estava escrevendo: Denise, Helena, minha Dinda, Rose, Silene. Opa, peraí que eu tava. Dani, Michele, Heloísa, boa noite a todos, a todas. Estamos aí juntos depois de uma semana que não tivemos a live, né? Mas hoje nós temos e já voltamos aqui, vamos retomar, né? Chegamos aí à 18ª edição do nosso encontro aqui. As pílulas diárias do WhatsApp, a gente já chegou a 70 edições, né? Então é um número significativo, né, desse estudo, né? Dando boa noite para o Luiz, também chegando agora, companheiro. E hoje nós estamos num capítulo muito, muito interessante de pecado e pecador, né? Um estudo muito... Deixa eu tirar o som aqui do celular, senão às vezes brota a mensagem aqui. Fala muito sobre a forma crística de nós encararmos e nos comportarmos, né? Que esse aqui é o grande desafio, a grande dificuldade que nós temos, né? De nos comportar à maneira, ao exemplo do mestre, né? Esse, pois, o grande desafio. E por isso que às vezes a gente tem que dar uma parada, né? Às vezes a gente... um grande amigo me ensinou, ele falou: olha, parar às vezes é o momento... quando você para na estrada, às vezes é um momento fundamental para você continuar a viagem, né? Quando você dá aquela descansada, é quando você abastece o carro, é quando você faz uma série de atividades, você bebe aquela água, que é fundamental. Às vezes a gente acha que viver vai ser uma grande viagem. Eu estou ajeitando aqui o celular, porque de vez em quando ele dá uma caidinha aqui. Eu estou ajeitando ele para ele não cair. Então vocês não liguem que eu estou mexendo aqui um pouquinho. Vai aparecer para vocês aí mexendo. O Luiz, lembrando a gente, ele sempre traz, né, o roteiro do estudo do Evangelho no Lar. E esse texto em específico, ele não faz parte, não é sugerido como leitura complementar de nenhum dos capítulos do Manual do Culto do Evangelho no Lar, sugerido pela Sociedade Espírita Ramatiz. De todo modo, é um texto que cumpre bastante do que a gente precisa estudar, do que a gente precisa adotar no nosso dia a dia, né? Cumpre bastante. Aproveitando para dar boa noite a Sandra, que está chegando agora. E como todos os livros dessa coleção Fonte Viva, nos ajuda muito a prosseguir, né? E às vezes a gente dá uma parada para reabastecer, dá uma parada para recarregar energia, para a gente poder se reencontrar e a gente poder dar prosseguimento
para a viagem. Isso aí acontece, é normal, a gente não precisa ficar assustado, porque faz parte do processo. Isso aí é tranquilo. Eu brinco, né? Quinta-feira é sempre um dia mais puxado, né? Hoje o meu aparelho caiu um bracket dele, que é uma daquelas pecinhas que fica, né, fixando o nosso dente. E eu fui pro dentista agora, né? Tive que ir de emergência pro dentista, e para que ela pudesse fazer o ajuste, que o ferro estava machucando a minha bochecha por dentro, né? E quase que não dá tempo, mas deu tempo, sempre dá tempo. A gente está sempre no tempo certo, né? Então vamos começar a nossa leitura, conforme o pessoal for chegando aí aos pouquinhos. A gente vai introduzindo, a gente está, como eu disse, no Pão Nosso, né? O Luiz falando, embora não esteja no roteiro, né, de leituras suplementares, é um texto belíssimo, né? Como todos esses 600, é isso? Textos que fazem parte dessa coleção, né? São 5 livros, são 600, não, são quase 600, né? São 540, né? Soninha chegando agora, boa noite. São 540 textos que fazem parte dessa coleção, aí nesses 180 cada texto. 900 textos? Pode ser, é isso. Eu fico com a conta do Luiz. Eu sou filho de professores de matemática, vocês sabem, né? Como bom filho de professor de matemática, eu obviamente odeio matemática, né? Eu odeio matemática. Então, eu estava aqui tentando fazer os cálculos, né? Mas, enfim, são muitos textos, muito estudo, muita orientação, e é uma decupação do que a gente precisa para a gente poder... É isso, 5 vezes 180, tá certo. É claro, eu que estou fazendo as contas aqui equivocado, eu fiz por 140, enfim, não liguem para minha implicância com a matemática, não. Até isso aí, mais questão de 10, 15 reencarnações, eu me ajeito com a matemática. Assim como hoje eu vou ficar dando ajeitada no celular aqui, que ele está dando uma caidinha, mas não tem problema não. Isso aí depois... Hoje foi tudo um pouco mais apressado, mas o importante é que a gente está aqui junto. Agora o Cláudio entrando, e isso é que é o mais importante para a gente gente estar junto. Quem tiver o livro em mãos, acompanha com a gente. Quem não tiver, não tem problema nenhum, porque a gente vai fazendo a leitura aqui pausada, né? Bom, estamos aqui no Pão Nosso, 122, Pecado e Pecador, né? E Emmanuel escolhe um trecho de uma epístola, a terceira epístola de João Evangelista, porque João Evangelista, além de registrar o Evangelho, né? O Luiz brinca comigo que eu sei a tabuada do CP2, é verdade. Eu sou egresso do Colégio Pedro II, né? E lá no Pedro II nós temos o grito, que é a tabuada, né? Então realmente a gente tem lá um grito, e aí faz uns cálculos nesse grito de guerra de quem estudou no Pedro II. Essa eu sei de cor, mas mais por decoreba do que exatamente por amor à matemática, né? Porque a matemática realmente não é meu forte. Eu acho que os meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, não passaram o gênio da matemática para mim. Dando uma boa noite para a Andressa. Andressa, terapeuta holística. Quem não a segue, eu sugiro, e fica o registro aí que ela está aí com vários projetos super interessantes, super acessíveis para quem precisa às vezes a gente precisa muito de um suporte, de um apoio, de uma ajuda, e a Andressa tem uma escuta muito boa, tem uma percepção, uma sensibilidade muito positiva. Então, se vocês souberem de alguém que precise nesse momento tão difícil, muita gente está precisando de auxílio, de escuta, de falar, né, desse espaço. Então, quem não segue a Andressa, _terapeuta holística, é uma indicação assim que eu faço de primeira, por já ter trabalhado com ela em algumas atividades lá na Ramatiz. Ela já tem me ajudado em muitos momentos,
e ela está com alguns projetos muito interessantes, inclusive um projeto de curso, de vivências. Quem puder e quiser conhecê-la, siga, vale muito a pena. Boa noite, Bia, seja muito bem-vinda a esse estudo, e a gente já está começando agora, chegou na hora certa. E é um estudo que Emmanuel escolhe, né, um trecho da terceira carta de João, que João, além de ter deixado o Evangelho como registro, quer dizer, tudo que ele vivenciou com Jesus como registro, ele também deixou algumas cartas, né? Ele deixou o Apocalipse e também deixou 3 cartas. E nessa em específico, ele tem esse trecho que diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Olha só que divisão interessante que ele traz para a gente. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Qual seria a nossa tentativa primeira de complementar essa frase, né? Quem faz o bem, a gente diria que é de Deus. Quem faz o mal, a gente automaticamente diria o seguinte: não é de Deus. Não é. Não é. E veja que João tem o cuidado de dizer o seguinte: quem faz o bem é de Deus. Isso é certo, porque Deus é uma fonte inesgotável do bem. Agora, quem faz o mal é quem não tem visto a Deus. Não é que a pessoa não seja de Deus, porquanto todos nós somos criaturas divinas. Aqueles que fazem o bem e aqueles que porventura no momento ainda não tenham visto a Deus. Isso é uma diferença significativa que Emmanuel vai trabalhar com a gente um pouco nesse texto. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria. Olha como contemporâneo, né? Embora esse livro aqui seja original, deixa eu pegar aqui, de quando é. Aqui eu não consegui encontrar de quando é o Pão Nosso. 1950. Pelo menos os direitos dele são de 1950. E olha como é que ele é contemporâneo e atual, né? A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria. Então, quer dizer, a gente não deveria dividir e atuar uns contra os outros. Tá indo na mosca do que nós somos agora, né? Tá pegando bem. Como um campo em que se separam bons e maus. A gente adora essa dualidade. A gente adora definir assim: olha, fulano é bom, fulano é mau. A gente vê pelos filmes, pelas novelas, pelos seriados, tudo que nós gostamos de ver, tem sempre um vilão e um bandido, né? Tem sempre um vilão e um herói, um vilão e um mocinho, né? Melhor dizendo. A gente sempre faz essa dualidade, né? E Emmanuel diz que a sociedade não deveria viver nessa dualidade, separando bons e maus, mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Olha como é diferente essa visão de bom e de mal, e a visão de que entre aqueles que já começaram a compreender o Pai, porque Emmanuel não coloca que haja ninguém na nossa sociedade que tenha compreendido a Deus. No máximo, há aqueles que já começaram a compreender o Pai. Ao passo que há aqueles que ainda não conseguiram pressenti-lo. Não é que não queiram. Porque querer encontrar a Deus é uma atividade, é um desejo inato do ser humano. A busca pela divindade, ela é inata na gente. Ela nasce conosco. Porque nós somos centelhas divinas. Naturalmente, intuitivamente, instintivamente, nós buscamos o Pai. Só que alguns ainda não conseguem pressenti-lo. Como diz a Bia, mal como ausência do bem.
E a ausência não porque ele não tem o bem, a ausência é porque ele não enxerga o bem ainda. Porque nós somos orientados para o bem. O que às vezes nós fazemos é pegar o caminho mais longo para chegar ao bem. Mas nós somos orientados pelo bem. E às vezes nós nos perdemos no caminho, né? Agora, se você for na rua agora, por exemplo, você vai ver que a rua está tomada por aqueles bichinhos de luz, né? Que fazem parte já do setembro carioca, né? Da chegada da primavera, a despedida do inverno, né? Aqueles bichinhos de luz, né? E dia desse um filho meu, a gente estava com vários aqui em casa, ele foi procurar na internet por que a gente está com vários bichinhos de luz, coisa e tal. E a explicação científica de uma especialista em insetos é o seguinte: eles usam a luz da lua para se guiar, para buscar em suas casas, para levarem alimentos para os seus descendentes. Só que a gente está com muita luz. Hoje não tem mais como antigamente apenas o luar para iluminar, né? Hoje temos muitas luzes artificiais. Eles se perdem. E aí eles tentam encontrar a rota e ficam ali naquela luz. E como eles tentam manter uma constância, quando eles se afastam da luz, eles voltam. Por isso que eles ficam dando círculos. Círculos, 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 até que eles se cansam. É uma fase de acasalamento. É uma fase também é o momento em que eles precisam dar prosseguimento à sua espécie. E eles ficam naquele círculo. Olha como eles valorizam a luz equivocada. E olha como é que a gente pode fazer um paralelo de quantos momentos nós também não ficamos em círculo na luz equivocada. Então não é que a gente não esteja buscando a luz. A gente está. Só que a gente não notou que aquela ali não é a lua. Né? A gente não notou que aquela ali não é a lua. E a gente fica ali buscando. A gente fica ali tentando. A gente fica ali correndo atrás. Né? Claro que as palavras maldade e perversidade, aí Emmanuel coloca esses dois termos entre aspas, né? Coloca entre aspas, ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Então não é que esses termos que nós usamos, como disse a Heloísa, essas nomenclaturas que nós utilizamos, como por exemplo, e Emmanuel coloca entre aspas, maldade, coloca entre aspas, perversidade, ainda vão existir no nosso dicionário por algum tempo, né? Por algum tempo. Todavia, é forçoso, quer dizer, a gente precisa convir, combinar, convencionar que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O mal, ele vai mudando. Ele vai se transformando na inteligência humana. A Andressa diz aqui, pegando esse exemplo, né, que eu falei dos bichinhos de luz, nós nos perdemos para reencontrar o verdadeiro eu. É isso. Nós nos perdemos muitas vezes, e às vezes é exatamente nessa grande confusão, é exatamente nesse momento que a gente se perde, que a gente encontra quem nós somos de fato. A gente está vivendo às vezes sob tantas ilusões de quem nós somos, que é quando a gente se perde que nós nos encontramos. Raul Teixeira, um grande orador espírita, ele diz que o ser humano é como se fosse uma casa em que você vai quebrando e você vai tirando a parede e você vai descobrindo que ela já foi revestida inúmeras vezes. E aí você tira tijolo, e aí você tira o reboco, e aí você vai tirando a casca de tinta, e aí você vai descobrindo que ela já foi pintada de novo, você tira mais tijolo, e quando você chega no final, você descobre que aquela casa é feita de uma madeira raríssima, de altíssima qualidade. E ela nunca precisou de novas texturas por cima dela. Mas nós somos assim. Nós colocamos
muitas texturas por cima de nós mesmo. E às vezes a gente acredita nisso, a gente cai nessa ilusão. Ninguém pode ser tão mais poderoso para mentir para nós do que nós mesmos. E nós temos que nos perder, muitas vezes. E é quando a gente se perde, e não nos perdemos de fato, mas perdemos aquela ilusão que construímos de nós. E a gente se depara com um eu que a gente não conhecia. Mas é o nosso eu verdadeiro. É o nosso eu de verdade. Né? O evangelista apresenta conceito justo. Quer dizer, João traz um conceito muito justo. Ele não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Olha o meu irmão Renato aí. Se entrou agora é porque o presente que ele nos brindou essa semana, né? Na verdade na semana passada, que foi no sábado, que a filhinha dele, Alice, vai fazer uma semana agora no próximo sábado, tá deixando ele entrar. Linda, 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 minha sobrinha Alice, né? Eu brinco com ele dizendo que agora o mundo dele, ele entrou no País das Maravilhas, porque ele vai entender essa beleza e o amor da paternidade, né? Então, mas entrou aqui, significa que a minha sobrinha deu uns passinhos ali para ele. Com certeza ela nesse momento tá lá, ó, tá dormindo lá. Então tá dando uma treguinha para ele, daqui a pouco ela acorda, dá aquela mamada. E ele vai contando para mim como é que tá sendo o dia. Eu fico ali lendo, bobo apaixonado como bom tio, lendo o que ela faz, né? Cada dia uma descoberta nova. Boa noite para Jamila, entrando agora também. Então olha só que interessante. João Evangelista não nos diz que o perverso, quer dizer que o malvado, que aquele que comete o mal, está exilado do Pai, nem que está ausente da criação. Não é isso que ele diz, não. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Não notou. Não percebeu. Ele não está exilado, não é que não tem Deus nele. Não é... Então assim, olha como isso é interessante, gente. Porque a gente tem que pegar assim, pega aquela pessoa que você conhece, ou aquele ser, aquele nome, aquela história que você ouviu da pessoa mais perversa que você já teve conhecimento, contato, ou que você já ouviu falar. Essa pessoa, ela não está sem Deus. Essa pessoa não está exilada de Deus. Essa pessoa não quer Deus menos do que nós. Pelo contrário, os equívocos, os erros, mostram o quanto até ela tem uma necessidade, inclusive, maior de Deus do que aquele que já começou a perceber que Deus está aí. Querer a Deus é inerente a qualquer ser humano. A qualquer ser humano. Querer a Deus é inerente a qualquer ser humano. Então qualquer pessoa quer esse encontro com a divindade. Qualquer pessoa quer esse encontro com a divindade. Alguns já começaram a tomar o caminho para ele. É um caminho difícil, a porta é estreita, já foi informados para a gente. A rota está aí. Tem outros que ainda não entenderam esse caminho. E é isso que João nos traz nessa epígrafe que Emmanuel selecionou para esse capítulo, né? Isso não significa, porque aí também a gente aproveita e fala assim, então eu posso cometer maldade, então eu posso ser perverso, porque eu vou continuar sendo filho de Deus, eu não vou me exilar da criação, então eu posso errar. O ser humano pensa assim às vezes, né? Se ele puder aproveitar ali para colocar um erro dele consciente, ele aproveita, né? A Bia falando, está na escuridão, por isso não vê. Exatamente, está na escuridão. Mas a escuridão não nega a luz. Do fato de alguém estar num quarto escuro, não quer dizer que o sol não exista. Ele existe.
E o sol, inclusive, chega naquele quarto escuro. Emite calor que chega naquele quarto escuro. Mas a pessoa não está vendo. Está no quarto escuro. Deus será sempre o Pai para todos, diz a Heloísa. E ela repete o termo todos. E é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma organização não governamental chamada Escola de Gente, que milita pela inclusão através da comunicação. A comunicação é uma ONG feita por uma jornalista. Tem um trabalho muito interessante, quem quiser conhecer. Tive a oportunidade de prestar serviço para eles. E foi um aprendizado muito grande. Muito grande. Porque uma das primeiras coisas que eles perguntam quando a gente começa a trabalhar com eles é o seguinte: quem cabe no seu todos? E aí eles dão uma lista para você tirar, para você marcar quem é que faz parte do seu todos. E no final ele diz o seguinte: se você deixou de marcar alguém, volte e comece de novo a estudar. Porque quando a gente fala todos, e por isso que é importante a Heloísa frisar todos, que Deus é sempre Pai de todos, todos, é porque se você excluir alguém, você ainda não entendeu Deus. Se a gente achar que tem alguém que está sem Deus, a gente não entendeu Deus. Não é que a gente não entendeu aquela pessoa, não, a gente não entendeu Deus. Que Deus é de todos. Todos. E quando a gente fala todos, a gente abarca toda a humanidade. Né? A Silene lembra do exemplo de Saulo e Paulo. Né? Paulo tem um exemplo maravilhoso, porque eu outro dia estava pensando nisso, como já mostrei que eu não sou bom em matemática, eu fico nas palavras, né? Nos termos. Né? Saulo, ele é um dos maiores perseguidores de Cristo. Ele persegue a Jesus. Depois que ele vira Paulo, o que ele faz? Ele pega esse termo e tira só o prefixo. Ele se constitui um dos maiores seguidores de Jesus. Mas perseguir já tem seguir no radical. Então Paulo, quando ainda era Saulo, ele já era um seguidor. Só que ele era pelo sentido inverso. Boa noite, Mônica. Bem-vinda às duas Mônicas que entraram. Né? Ele já era um seguidor. Esse exemplo é maravilhoso de Paulo e Saulo, né? Então a gente precisa entender que Deus é um Pai de todos. Todos. Sem exceção. Sem exceção. Agora, isso não significa que a gente deva cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Então não é que diante do erro eu vou ser um contribuinte do equívoco. Não é para passar pano. Não é para ajudar no equívoco, no erro. Não é isso. A gente precisa só entender que quem está errando porque ainda não entendeu que tem um caminho melhor para fazer aquilo. Olha, vocês já pararam para notar como às vezes nós nos deparamos com determinadas situações, reportagens, mostrando crimes, roubos, furtos, atividades criminosas que são feitas com tal primor, com tal inteligência, que eu às vezes comento com a minha esposa e falo assim: olha, a pessoa que inventou esse esquema, ela tem uma inteligência tão grande que se ela investisse essa inteligência no bem, talvez ela ganhasse mais, não monetariamente, mas em tranquilidade, em sucesso, em vida, do que fazendo mal. Então até no mal você consegue enxergar os atributos do bem, mal utilizados. Não é para passar pano, mas é para a gente perceber o seguinte: opa, está utilizando mal, mas olha como tem uma coisa boa ali.
Olha como tem uma coisa bacana ali. Já tem uma inteligência. Já tem todo um procedimento. Já tem toda uma base capaz de se melhorar. Só que ainda está utilizando equivocado. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. O lavrador, aquele que trabalha na terra, ele não tira a erva daninha, nem os detritos, a sujeira do solo, para que as outras pessoas caiam. Não, ele tira para que floresça. Ele tira para que venha coisa boa. Ele não tira para ser uma armadilha para o erro. Ele está preocupado com o bem. Ele está preocupado em fazer o bem. Porque o bem é atributo divino. A divindade é fonte inesgotável, incessante de bem. Deus é Pai de todos. Faz lembrar da prece do irmão Gúbio no livro Libertação, André Luiz. Eu não lembrava dessa prece, mas esse livro Libertação, recheado de histórias maravilhosas, faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, iniciada pelo Nosso Lar, né? 16 livros, né? Maravilhoso. A Nívia falando, aqui em casa comentamos a mesma coisa, muita inteligência desperdiçada. Está aprimorando a inteligência, Nívia. Ainda está desperdiçando sem utilizar para o bem. Mas está aprimorando. E mais para diante, quando começar a compreender, vai ver o tempo perdido e vai aproveitar da inteligência que aprimorou para correr atrás do tempo que perdeu. Pode ter certeza disso. Nós somos a prova disso, né? A orientação do Pai vem pelo amor ou pela dor, mas vem. A orientação do Pai é como o sol, ele não deixa de chegar na gente. Se vai chegar pelo amor ou pela dor, aí a escolha é nossa, porque a gente que escolhe o caminho. A Correia, o Ramatiz de Maricá está funcionando? Eu não sei, eu acho que ainda está fechado, tá? É a Fraternidade Espírita Ramatiz, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer o Saulo, lá da Fraternidade Espírita Ramatiz, tive a oportunidade de estar no evento de aniversário deles, foi um evento sensacional no ano passado, mas eu não frequento a Fraternidade Espírita Ramatiz, lá de Maricá, mas eles fazem um trabalho muito bacana, muito legal, eu acho que ainda está fechado, tá? Mas vale, tem que ver no Facebook deles. No Facebook deles eles têm colocado ali toda a programação, como é que as coisas estão acontecendo. Até onde eu tinha visto, ainda estava fechada a casa. Bom, o lavrador, ele não está preocupado em fazer o mal. Ele está preocupado em fazer o bem. Às vezes a gente despende esforços tão preocupado com o mal que o outro fez, através da mágoa, através do ressentimento. Olha o termo, como eu sou de palavras, né? Eu gosto muito dos termos. Né? Ressentimento. O que é ressentimento? Sentir novamente. Então, se eu me ressinto de um mal que alguém me fez, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo novamente aquele mal. A pessoa falou mal de mim. Falou mal, me machucou, me magoou. Se eu me ressinto, eu todo dia vivo aquele mal. A pessoa só falou mal de mim uma vez. Todas as outras vezes em que eu vivi aquele mal novamente, foi escolha minha. Não foi a pessoa. Veja que às vezes a pessoa faz um mal pra gente. Desse único mal, nós próprios desdobramos em inúmeros maus para nós mesmos. Então assim, se a pessoa me fez um mal,
Ó, mágoa, má água, é água parada. Água parada não é água corrente, que é a água da vida, né? A água da vida é água corrente, né? A água parada é a água que não dá prosseguimento à vida. Porque ela não irriga, porque ela não fertiliza, porque ela não alimenta, ela não sacia. Má água, mágoa, a Bia nos traz. Então vejam como esses sentimentos, eles são nossos. É minha escolha me ressentir, ser a água má. Má no sentido de não aproveitar tudo que posso. Esse que é o ponto. A gente vive se machucando. Agora, viver esses ferimentos o tempo inteiro, escolha nossa, né? Escolha nossa. Escolha nossa. Muita gente acredita que, entre aspas, Emmanuel vai colocar, o homem caído, colocando o homem caído entre aspas, é alguém que deve ser aniquilado. A gente tem essa sanha punitivista, não temos? Vamos ser honestos com a gente. A gente tem essa sanha, né? A gente às vezes se permite ficar até feliz quando alguém que a gente tem por inimigo, por adversário, se dá mal. Quer ver uma demonstração disso? Uma frasezinha que resume bem essa nossa postura. Eu avisei. Eu avisei. Essa é a vitória do ressentimento. Porque chega a escorrer uma certa felicidade pelo equívoco alheio. Por aquilo que a gente considera um castigo para o outro. Quando é apenas a colheita de uma semeadora equivocada. Que nós já fizemos, ou pior, talvez nós ainda vamos fazer. A Bia diz que o Rossandro, maravilhoso Rossandro, tem uma palestra sobre isso, mágoa e ressentimento, que vale a pena assistir. Do Rossandro vale a pena assistir qualquer coisa, né? Você joga lá no YouTube Rossandro Klinger, o que vier você assiste. Se ele tem uma palestra específica sobre mágoa e ressentimento, pode assistir, porque profissionalmente e sob a ótica espírita, ele arrebenta. Faz isso muito, muito bem. Então tem gente que acha que o homem caído deve ser aniquilado. A gente acha isso. Ah, errou, bem feito, eu avisei, eu falei, tem que ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Eu, essa semana, no curso que nós temos no estudo sistematizado da doutrina espírita, eu comentei sobre isso. Quando a gente lê a Bíblia, tem vezes que Jesus se refere aos fariseus, aos saduceus. Ele fala o seguinte: hipócritas. A gente lê Jesus como se fôssemos nós falando, né? Que nós falaríamos com o dedo em riste, se possível apontando o dedo para o rosto da outra pessoa, dizendo assim, hipócrita. Jesus não falava assim. Tenhamos certeza absoluta que Jesus falava com o dom de quem se condoía com aquela pessoa que ainda não tinha percebido a verdade divina. Quando ele se referia ao outro como hipócrita, ele não fazia no sentido de depreciação ao outro, mas de alerta, de percepção, de olha, o que você está vivendo é uma hipocrisia. Uma hipocrisia não para mim, mas uma hipocrisia para você mesmo. Você está achando que tem que se purificar por fora, enquanto por dentro você vive essa decrepitude. Isso é uma hipocrisia. Jesus falava isso com docilidade, de forma doce, e sentindo a dor de perceber que eles ainda não tinham percebido. Tanto que a hora extrema, né? A hora de seu desenlace,
já com seu corpo desfalecendo, ele ainda tem forças de mirar para o céu e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi assim que ele se referiu a nós. Por isso que o Luiz fala: perdoar é divino. Se muitas vezes não perdoamos, é porque ainda somos muito imperfeitos e temos muito a aprender. E o Divaldo tem uma palestra maravilhosa sobre perdão, em que ele ensina que perdoar não tem a ver com esquecimento. Porque o esquecimento é uma questão da memória e está vinculado ao cérebro. O perdão é uma questão de afetividade, do espírito e do coração. O perdão é um bem que nós fazemos para nós e que por consequência atinge o outro. O ressentimento e a mágoa é um veneno que nós queremos dar ao outro tomando. É um veneno que nós queremos que o efeito recaia sobre o outro quando somos nós que estamos bebendo. O perdão é o contrário. O perdão é um remédio que nós tomamos para nós, cujos efeitos conseguem chegar a quem está ao nosso redor. A Andressa falando da necessidade de ter a verdade, que é uma necessidade humana, né? Esquecendo que aqui ninguém tem condições de ter a verdade absoluta. Porque nós não temos sequer grandeza para ter a visão do todo. Como é que a gente pode ter a verdade absoluta, né? Como é que alguém que ainda está nos degraus debaixo da escada quer ditar como é que é a visão completa? A gente não tem como. Tem como. A gente tem que galgar os degraus da escada. E olha só que interessante. Jesus só conseguiu perdoar a todos porque da cruz ele estava no alto. E ele tinha uma visão mais completa do que qualquer um daqueles que estava ali o crucificando. A hora da dor é a hora que Jesus tem a visão mais plena dos seus amigos e dos seus algozes. Para perdoar, a gente tem que estar lá em cima. Porque quando a gente atinge esse nível de verdade, de visão completa, a gente perdoa. E aí tem a ver com auto-perdão. Tem a ver com a capacidade de se compreender. Como diz Divaldo, nasce sempre alguém que pode nos desejar o mal. Mas isso não é problema nosso, sim daquele que não nos quer bem. Mas se não gostamos de alguém, aí o problema é nosso. O Divaldo realmente ele fala isso. Ele diz: se alguém não gosta de mim, isso é um problema dele, não é um problema meu. A pergunta é: por que eu vou tornar isso um problema meu? Muitas vezes nós tomamos, né? Não leva o desaforo para casa. Olha quantas coisas nós, seres humanos, começamos, né? Não, eu respondo na hora, eu sou sincero. E Chico já dizia, né? Que a receita é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Faça essa experiência algum dia. Pega uma gotinha de suco e bota num litro d'água. Qualquer que seja. Pode ser limão, pode ser maracujá, pode ser uva, pode ser o que for. Pega uma gota de um suco, coloca num litro de água. Você nem percebe. Chico dizia isso. A quantia é uma gota de verdade para 1 litro de amor. Divaldo recomenda: ame sempre, sem limites e sem condições. É um amor que a gente ainda precisa entender, né? Que é o amor divino, né? Então Jesus nunca adotou essa diretriz de aniquilar, para pegar a moda da internet, de cancelar o pecador. Jesus nunca cancelou ninguém, não. Jesus amava o pecador sem jamais ser conivente com o pecado. Esse é o aprendizado do pecado e pecador.
dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz. Quando ele ia conversar com o pecador, com o fariseu, com os senhores do templo, com aqueles que o testavam, ele, antes de mais nada, sabia que ele estava diante de alguém que estava doente. Doente pela vaidade, doente pela inveja, doente pelo orgulho, doente pelo ego, pelo egoísmo. E por conseguinte infeliz. Porque a felicidade, ela é uma decorrência da saúde. Ninguém pode ser feliz enquanto se encontra doente. Então Jesus, diante do pecador, ele sabia que ali tinha um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Por isso que Jesus vai chegar para Zaqueu e vai dizer assim: olha, Zaqueu, você que está subindo aí nessa árvore, eu vou jantar na tua casa. Porque Jesus enxergava em Zaqueu não o cobrador de impostos que equivocadamente desviavam a verba para si, mas ele enxergava em Zaqueu aquilo que ele viria a ser. Segundo a literatura espírita, o exemplo que nós temos, que é Dr. Bezerra de Menezes, que conforme promessa que ele, enquanto Zaqueu fez a Jesus naquele jantar, ele iria cumprir, devolvendo tudo aquilo que ele havia tomado. E quem viu ou já leu a vida do Dr. Bezerra de Menezes, que fora encarnações anteriores a Zaqueu, sabe que o Dr. Bezerra de Menezes fez tudo, o médico dos pobres, né? De tal modo que num determinado momento, quando alguém foi lhe pedir ajuda, ele já sem recurso nenhum, retira do dedo seu anel de medicina e entrega para aquela senhora, para que ela possa comprar os medicamentos. Cumprindo a promessa que ele havia feito, lá atrás para Jesus, de que devolveria tudo. Então Jesus, ele olhava o grão de mostarda, mas ele via a árvore. Ele olhava o pecador já enxergando o anjo que ele viria a ser. Talvez não naquela existência, mas ao longo de todas as existências posteriores que ele viria a ter. Tanto que quando Jesus vai conversar com Saulo, à beira de Damasco, ele não dá um sermão em Saulo. Ele não vai acusar Saulo. Ele vai perguntar: Saulo, por que me persegues? Veja a lição de humildade de Jesus, que sequer ele se coloca numa condição superior a Saulo, de professor. Ele não adota um tom professoral a Saulo. Ele apenas indaga a Saulo a questão que Saulo precisa responder dentro de si. E ele faz isso de forma tão humilde que é Saulo que encontra a própria resposta. E na própria resposta ele encontra a dúvida que ele sempre teve, que foi dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não indaga. Veja como Jesus lida com muita humildade, né? Quando ladeado por 2 ladrões na cruz, um deles zomba da condição de Jesus, dizendo: se tu és o rei dos judeus, e se tu fazes tantas maravilhas que lhe atribuem, por que não desces tu da cruz? Salva-te a ti próprio e aproveita e salva nós dois. Jesus nada responde. Humildemente ele deixa que a própria humanidade encontre a resposta, permitindo que o outro ainda tenha uma oportunidade de compreender
a luz divina. Quando ele diz para o ladrão e fala: por que você não se cala? Não percebe que esse homem não deveria estar aqui, ao passo que nós estamos aqui cumprindo uma pena que nos cabe. E aí sim Jesus diz: meu irmão, ainda hoje tu estarás ao meu lado. Mas não porque Jesus ensinou, porque humildemente ele deixa que cada um de nós aprenda a seu modo e a seu tempo. E ele deixa a principal lei divina, que é o livre-arbítrio e a revelação do Pai por nós mesmos. Nós somos deuses e nós revelamos Deus uns para os outros. Jesus passou a sua vivência evangélica o tempo inteiro mostrando isso pra gente. Lute-se contra o crime. Quer dizer, combata o pecado, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. A vida de Jesus. Combata o pecado, mas ame o pecador. Combata o pecado, mas ame o pecador. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer. Essa é a letra, né, de Humano Demais. Né? É uma letra muito bonita, né? É uma letra muito bonita, né? Da mulher que acredita quando olha para Jesus. Já condenada acreditou. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, então veja, ele falou, o mal tem que ser combatido. Não, jamais deixe de combater o mal. Mas ele aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, no momento em que nós formos fraternos para combater o erro, mas acolher o equivocado e entender que ele é apenas alguém que está como nós. Lembra o bichinho da luz? Ele ainda não entendeu que aquela luz ali é artificial. Ele só está tentando voltar para casa. Ele só está tentando reencontrar o seu caminho. Ele não está entrando nas nossas casas para fazer mal a gente, embora incomode, embora coce, embora mexa com a gente. Não. O equivocado é alguém, né? Como diz a minha Dina, Maria Madalena foi o exemplo desse amor de Jesus pelo pecador. Foi o exemplo. Maria Madalena é o exemplo desse amor de Jesus pelo pecador, por quem errou, e não pelo pecado. Tanto que ele nem a constrange. Pelo contrário, ele deixa ela perceber. Né? Então que a gente possa ter esse cuidado. E como eu tenho trazido algumas músicas, eu sempre gosto de encontrar significados transcendentais no cotidiano, né? No dia a dia. Olha, eu a correr falando, eu entrei por acaso nessa live, mas nada é por acaso. Tenho certeza que não. Eu costumo brincar que tem aquela letra do Titãs, né, que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acho essa letra muito, muito, muito pertinente, porque assim, enquanto eu andar distraído, enquanto eu não perceber que o acaso não existe e que tudo é obra divina, quem vai me proteger é o acaso. Porque eu estou distraído e estou chamando a obra divina de acaso. Por isso que eu acho essa letra de uma provocação positiva, que nos faz pensar, muito bacana. O acaso vai me proteger, do Epitáfio, né? Epitáfio é o nome da música. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E eu gosto muito de encontrar a transcendência divina
nessas letras. E outro dia eu ouvi uma que é do Lulu Santos, chamada Tudo Bem. Todo mundo conhece essa letra, né? E ela diz assim: já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei. Quantas pedras me atiraram, ou quantas eu atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer, nem sempre é so easy, né? Nem sempre é muito fácil se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas eu me atirei. Olha como essa coisa tem a ver com vida, né? E quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto os maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão subindo, né? E aí entra uma parte que quando eu estava ouvindo no carro, eu falei assim, nossa, isso parece ser feito para Jesus, né? Quando ele diz assim, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e Jesus está sempre de braços abertos nos esperando. E quantas vezes nós não somos criticados por essa nossa religiosidade, né? Quantas vezes não dizem assim, mas você vai para o centro espírita de novo, vai para a igreja de novo, vai para o templo de novo, nossa! E ele diz assim, o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito. E se, aos olhos dos outros, né? Se isso for algum defeito, por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Então, como a gente pode encontrar, né, intuitivamente nesses artistas que são inspirados sempre, trazendo, né? Muitas vezes já tiramos pedras, já nos atiraram muitas pedras. A gente não sabe o quanto a gente já caiu, a gente não sabe o quanto o outro já caiu, o quanto o outro despencou. A gente não tem condição de precisar disso. Mas uma coisa é certa: o amor cura a nós e ao outro de uma loucura qualquer. É encostar no peito. E mesmo que nos critiquem porque estamos recebendo uma pessoa errada, mesmo que nos digam, não, você tem que punir, você tem que bater, se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Porque o amor cura de qualquer loucura. De qualquer loucura. Então depois, se quiserem, fica a sugestão, escutem essa música, essa canção, com esse olhar, façam uma prece, né? Cada um a seu modo, cada um a seu jeito, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu momento. E eu agradeço de verdade por vocês terem despendido, investido o seu tempo, eu valorizo muito o tempo, e estarem aqui comigo. Agradeço as mensagens muito carinhosas que eu recebi de todos e de todas quando não pude estar presente na semana passada, e eu recebi muita força para estar aqui hoje. Muita força. E eu só posso agradecer de coração a todos vocês, esperando que nós possamos estar aqui na semana que vem, no dia 10, com mais uma live, mais um encontro, onde a gente possa estudar esses presentes que Emmanuel deixou para a gente. Eu agradeço demais, do fundo do coração, a cada um de vocês. Espero que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita saúde, de muita paz e, sobretudo, de muito amor divino. Que nós possamos nos sentir acolhidos por esse amor divino que não para de nos chegar. Tá bom? Obrigado de coração mesmo por cada palavra, cada bom sentimento que chegou. Semana que vem nós estamos aqui reunidos. Um beijo no coração de vocês, tá? Até semana que vem. Tchau, pessoal.